E aí galera, beleza? Eu sou o Dilean, eu faço parte do Ministério Integre, que é o ministério aqui de jovens da IBNU, e nós estamos estudando ao longo desses últimos tempos o livro Ministério de Misericórdia do Timothy Keller. Eu não tenho a versão impressa, mas pelo menos vou colocar aqui para vocês a versão da capa dele do Kindle. Esse livro aqui, ó, Ministério de Misericórdia, eu creio que você deve conhecer. Se você ainda não conhece, o que eu recomendo para você? Nós já estamos aí, acho que esse aqui é o décimo primeiro vídeo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 10, então é o nosso 11º vídeo. Então o que eu recomendo? Dá uma pausada aqui, se você está chegando hoje pela primeira vez, dá uma olhada na nossa playlist, é a playlist do Ministério Integre. E lá você vai encontrar uma série de vídeos falando sobre esse livro. Vale a pena, de repente, você adquirir o livro, compra ele, aí você vai lendo cada capítulo e vai interagindo com os nossos vídeos, interagindo com aquilo que a gente tem postado. Isso vai ajudar bastante você a crescer e até mesmo, quem sabe, depois de você ler e ouvir os nossos comentários, escreve aqui, faz um comentário aqui embaixo, vamos crescer juntos. Vamos aprender juntos e isso é muito bom. E se você de repente quer fazer parte do nosso ministério, o Ministério de Jovens da IBNU, o Ministério Integre, entre em contato comigo, fala com a gente e a gente vai poder então bater um papo e se conhecer um pouco mais e participar junto do reino de Deus e trabalharmos para o Senhor. E o que a gente vai ver então nesse capítulo? Nós vamos falar sobre como colocar a mão na massa. É basicamente isso a ideia, tá? Como colocar a igreja toda para trabalhar no Ministério de Misericórdia. Vimos a primeira fase do livro, a primeira parte do livro, com toda a parte de fundamentação daquilo que é a misericórdia, daquilo que deve ser o programa da igreja para trabalhar com o Ministério de Misericórdia. Agora, nessa segunda parte, estamos vendo a parte prática de tudo isso. No capítulo anterior, por exemplo, nós falamos um pouquinho que não adianta só ter um Ministério de Misericórdia, ou falar que ter, né? Mas o que a gente começou a perceber? Que nós precisamos, para poder iniciar, falar sobre misericórdia na igreja, ou seja, os líderes da igreja, o pastor, de repente você é um líder de jovem, ou você é o pastor da igreja, você precisa falar sobre isso, você precisa dar o fundamento bíblico daquilo que é misericórdia. Você precisa identificar pessoas que Deus tem chamado para trabalhar nesse ministério, de repente aí dentro do grupo de jovens da sua igreja, comece a olhar para isso. De repente tem ali um ouro precioso de pessoas querendo trabalhar com isso. E você deve organizar um grupo de pessoas que possam conhecer as necessidades daquilo que está acontecendo na sua região, no seu local, e principalmente pensar em como agir para solucionar essas questões. E nós vamos trabalhar com isso ao longo desse capítulo. Por quê? Porque esse capítulo nós estamos avançando nesse aprendizado do que envolve ser ou ter esse ministério de misericórdia, ou seja, como que nós devemos pensar em servir na igreja local. Usando esse capítulo como uma metáfora, vamos dizer assim, da agricultura, tudo que nós vimos até agora seria como trabalhar o solo, como você trabalhar a terra. E hoje nós vamos começar a pensar sobre como plantar a semente, como realmente colocar aquilo que vai germinar no solo. E é isso que a gente vai trabalhar. E aí o Timothy Keller, ele diz que nós temos duas formas, vamos assim, de iniciar um projeto, de iniciar um trabalho de ministério de misericórdia na igreja. E elas são a forma de cima para baixo e a forma de baixo para cima. O que vai ser essas duas questões? E é sobre isso basicamente que nós vamos conversar nesse vídeo. De cima para baixo é quando a liderança da igreja ela observa as necessidades, observa realidades que estão acontecendo e ela então proporciona isso. Ela mesmo de repente até seleciona pessoas e fala, olha, vocês vão trabalhar com esse tipo de situação para solucionar, para resolver esse problema. Então ela seleciona pessoas, ela treina pessoas, ela capacita pessoas, de repente até mesmo envia para um treinamento em alguma instituição que possa ensinar ou dar detalhes técnicos, por exemplo, sobre como trabalhar com idosos, como trabalhar com crianças, como fazer um serviço até na área social, seja naquilo que for. Então ela vai a liderança vai promover isso aí, a liderança vai agir em prol dessa realidade. O segundo é aquele que chama de baixo para cima. E o que vai ser isso aí? Isso aí ele chama de, vamos dizer assim, um ministério que surge das raízes.
A ideia é quando membros da igreja estão percebendo realidades, seja da própria igreja local, seja da vizinhança onde a igreja está inserida, do bairro, né, da cidade ou do estado, ou até mesmo de outros lugares do mundo, onde os membros da igreja, cheios de misericórdia, eles começam a produzir alguma coisa. Eles começam até mesmo a sugerir para a liderança agir em prol de alguma coisa. E isso é muito bacana, isso é muito interessante, por quê? Porque, de acordo com o Timothy Keller, esse geralmente é o ministério que mais frutifica. Esse é um ministério que até às vezes mais dura dentro da igreja, porque exatamente tem essa questão dos membros se impulsionarem, eles mesmos criarem esses ministérios e caminharem para isso. De certa forma, qual que é o importante? E é importante você saber isso. De repente, mesmo se você for líder ou se você não for um líder aí do ministério da igreja onde você está, o que é importante você saber? As duas formas são boas, as duas formas são importantes e até mesmo as duas formas precisam acontecer dentro da realidade da igreja. Uma igreja que só tem um lado, ela fica capenga, ela não está caminhando dentro de tudo aquilo que pode acontecer e que deve acontecer no ministério de misericórdia da igreja. E Timothy Keller, então, ele até mesmo nos lembra, por exemplo, de uma história bíblica. Lembram lá de Atos capítulo 6? Eu vou ler o texto com você, se você tem ele aí aberto, vale a pena você acompanhar comigo, tá? Nesse momento eu vou ler o texto bíblico, Atos capítulo 6, acompanha comigo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Veja, nós temos então um probleminha que está acontecendo aqui que precisa de uma solução. E não é um probleminha qualquer, ele está dizendo que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, ou seja, pessoas estavam ficando sem o seu alimento diário. E aí então o que vai acontecer? Olha só a liderança aparecendo na história. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E o que é legal é que a igreja viu isso tudo como muito bom e positivo. O texto vai dizer: tal proposta agradou a todos. Então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha só que interessante, havia um problema que estava acontecendo naquela comunidade, precisava de solução. Essa solução chegou inclusive até a liderança da igreja, esses 12 estavam ali ainda, e eles puderam se reunir com os demais membros da igreja, mas até mesmo reconhecer que haviam homens fiéis, capacitados, cheios do Espírito Santo, que podiam realizar aquela tarefa, e isso não precisaria ficar junto com os 12. Não eram eles então que iriam solucionar esse problema, mas homens capacitados da própria igreja fariam essa realidade. Bom, depois de muita conversa, ou vamos até mesmo parar de muita conversa, e vamos pensar então nessas questões práticas. Como que isso acontece no dia a dia? Como que essas questões devem ser avaliadas? E olha só, o Timothy Keller ele vai dar 4 grandes dicas pra gente de como fazer essa questão, de como colocar essa mão na massa, de como observar esses textos, como observar essas realidades e agir de uma forma extremamente positiva, dinâmica e direta para as soluções, criando ministérios de misericórdia. Nesse caso aqui, de Atos capítulo 6, um ministério foi criado para atender essa necessidade dessas viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas. Então, o primeiro grande conselho, vamos dizer assim, ou grande dica, ou instrução que nós podemos receber do livro do Timothy Keller é o seguinte: inicie com projetos que mobilizem a igreja toda.
Porque muitas vezes o que acontece? Bom, a gente não tem, então o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui e a gente dá tiro para todo lado, né? A gente começa com 12 grandes projetos e no final tá todo mundo aí cheio de coisa e nada vai para frente. Então o que acontece? A grande dica aqui é o seguinte: não dê um passo maior que a sua perna, tá? Faça a coisa devagar, mas faça a coisa de uma forma que envolva todo mundo. Porque esse é um grande problema às vezes. Um grande problema é que você quer criar alguma coisa e no final você cria somente um pequeno grupo departamentalizado ou separado. E isso não é legal. A ideia é que você crie um projeto ou envolva pessoas que todos podem participar. Por quê? Porque isso vai trazer união para o seu grupo. De repente aí você que mora numa cidade distante aqui de São Paulo, mas que tem aí um grupo de jovens na sua cidade, e você pode unir esses jovens exatamente fazendo o quê? Promovendo algum tipo de trabalho que leve essas pessoas a perceber a união, que eles estão unidos, que eles podem trabalhar juntos e servir juntos, que eles podem crescer juntos. E isso produz uma visão muito grande de grupo, que é muito boa. Pense em um projeto de curto prazo. Por quê? Para que as pessoas possam ver algum tipo de resultado. De repente, não, a gente vai fazer uma coisa, mas é um projeto que é só daqui 2, 3, 5 anos que tem algum resultado. E resultado aqui que eu quero dizer, até mesmo esses resultados, por exemplo, de produzir essa união, de estar junto, ou de até mesmo ver alguma coisa realmente acontecer. Porque as pessoas podem começar a se desmotivar. É a mesma coisa, sei lá, se você vai na academia ou se você vai em outra coisa. Geralmente a gente vai, começa um projeto, a gente quer ver algum resultado, a gente quer ver alguma coisa mudando, né? E isso é importante. Criar alguns projetos que possam envolver a todos, mas que as pessoas possam perceber no final, olha, nós fizemos isso e poxa vida, olha como foi bom, como o grupo cresceu, como o grupo se conheceu melhor, como nós deixamos de repente alguma coisa positiva. Eu lembro que quando eu estava numa outra igreja mesmo, e a gente começou a fazer alguns trabalhos, por exemplo, de reformar quartos, né? De pintar o quarto, fazer alguma coisa assim, de adolescentes. E como isso era legal? Por quê? Porque a gente ia lá e via aquele quarto, de certa forma, mal pintado, né? Ou com uma pintura antiga, e a gente saía daquele dia, daquele sábado com os adolescentes, e eles olhavam e falavam assim, poxa, como aqui ficou bonito, como isso aqui ficou legal. E nós fizemos alguns trabalhos desse tipo e era legal porque no mesmo dia você já vê o resultado. Você vê, por exemplo, a pessoa que mora naquele lugar feliz e alegre porque o ambiente dela mudou. Então veja, é um tiro de curta duração, mas já é alguma coisa que começa a motivar o coração de todos. E é muito importante que realmente seja um projeto que todos possam fazer. Não é somente uma coisa que alguém possa ajudar financeiramente, mas que ele possa ir lá e colocar a mão na massa, porque tem alguns tipos de trabalhos que são muito especializados, e aí envolve que as pessoas não têm como ajudar. Então procure desenvolver algum tipo de trabalho que todos possam ajudar, que todos possam fazer realmente alguma coisa para que aquilo aconteça. A segunda grande dica é a seguinte: desenvolva o ministério por meio dos dons espirituais. Não esqueça, essa dica é importante, que tudo aquilo que nós fazemos dentro do reino de Deus, nós fazemos pela força do Espírito Santo, porque cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, recebeu o seu dom, e esse dom é para servir, esse dom é para ser colocado em prática, é para que as pessoas, inclusive, sejam beneficiadas através desse dom. E aí que é a grande questão daquilo que a gente pode fazer. E eu separei aqui duas frases do Timothy Keller que eu achei interessantes. A primeira delas diz assim, ó: cada cristão é um ministro, e que ministrar é descobrir e suprir necessidades com o objetivo de proclamar o reino de Cristo. Então você, que é um cristão, você é um ministro. E como ministro você precisa descobrir formas de suprir as necessidades. E isso não é somente individual, não é que só você tem que fazer isso, mas você vai fazer isso junto com esse grupo, com esse corpo de Cristo do qual você faz parte. Então fazer parte da igreja significa o quê? Significa aconselhar, evangelizar, ensinar, oferecer obras de misericórdia para as pessoas que estão necessitadas. Chamamos isso de sacerdócio universal dos crentes. A grande questão é: você precisa assumir a sua responsabilidade dentro da igreja.
O que nós temos, e geralmente qualquer conversa que aconteça em ambiente de igreja, é exatamente o fato de que tem muita gente sentada e poucas pessoas realmente trabalhando, poucas pessoas exercendo os seus dons, exercendo o seu ministério dentro da igreja. Então não seja você mais uma dessas que fica sentada. Coloca o seu dom, coloca a sua vida para servir. E a outra questão que eu achei bastante interessante, a outra frase que eu tirei daqui do Timothy Keller é, de certa forma, o que é um ministério? Bom, o que eu tenho que fazer? O que é essa questão? E o Timothy Keller ele respondeu assim, ó: ministérios são canais específicos de serviço concentrados em necessidades humanas específicas. Ou seja, o ministério é o quê? É tudo aquilo que você faz visando o prol do outro, visando com que o outro recebam as bênçãos espirituais em nome de Cristo Jesus e ele conheça o Senhor Jesus, seja abençoado pelo Senhor Jesus através do dom e do Espírito Santo que há em você. E é por isso que você pode fazer, é por isso que você deve fazer e deve se envolver dentro da igreja. O terceiro grande conselho que o Keller nos dá é: organize grupos de missão. Bom, e aí a gente precisa fazer uma diferenciação aqui, porque geralmente as igrejas têm aquilo que nós chamamos de pequenos grupos. E aqui não são os pequenos grupos das igrejas. Na IBNU nós chamamos de GICs, Grupo IBNU para a Cidade, tá? Alguns já têm, na verdade, o GIM, né, que é Grupo IBNU para o Mundo. Afinal, temos já grupos da IBNU, pequenos grupos espalhados pelo mundo inteiro. Mas não são esses pequenos grupos. Os pequenos grupos de um ministério de igreja, ele tem um propósito bem definido, que é o quê? Servir dentro da realidade de envolver as outras pessoas e trazer essas pessoas para a igreja. Então, qual que é o propósito de um pequeno grupo? Que as pessoas, ao servirem, ao estarem conectadas umas às outras, elas vão passar a fazer com que o grupo cresça. E esse grupo vai crescer exatamente através do projeto de multiplicação, de pessoas novas aceitando o evangelho, entendendo a graça de Jesus Cristo e se tornando parte da igreja. Então, o pequeno grupo tem esse objetivo, tem esse propósito. Aqui, então, não é o pequeno grupo da igreja, não é o geek da igreja. De repente, você, do Ministério Integre que está nos assistindo, você fala: eu sou do geek universitários, eu sou do geek de jovens de sábado, eu sou do geek de jovens de domingo. Não são esses geeks. É exatamente esse grupo de missão. E o que então é esse grupo de missão? O grupo de missão é onde cada integrante desse grupo está comprometido com o propósito para o qual aquele grupo foi criado dentro de uma área do Ministério de Misericórdia. E eu queria aqui destacar, por exemplo, um que surgiu dentro da própria IBNU, que é o projeto Lucas 21. E foi muito interessante, porque é um grupo de médicos, ou seja, uma coisa bastante específica, é uma coisa que eu não posso participar, eu não tenho nenhum tipo de expertise ou nenhum tipo de questão médica, não fiz faculdade de medicina, mas você tem um grupo de pessoas, de jovens da IBNU, que fazem parte do Ministério Integre e que, por terem essa questão em comum, começaram a abençoar. E olha que interessante o que aconteceu agora em setembro desse ano. O Ministério Integre, ele promoveu uma viagem para o sertão do Piauí, lá na cidade de Betânia, do Piauí, no projeto do Zé da Água. E o que aconteceu? Era uma viagem do Ministério Integre, dos jovens da igreja. E esse grupo de missão específico foi e serviu na sua realidade específica. E atendeu muitas pessoas, fez um ministério incrível e fantástico ali em Betânia, servindo aquelas comunidades, não só a cidade de Betânia, mas outras ao redor, com aquilo que podia. E os jovens que não são médicos e pessoas como eu, estavam ali dando apoio e servindo em tudo aquilo que podiam ajudar. Então isso é muito legal. Você vai perceber então que você tem o grupo de jovens e você de repente vai ter um grupo de missão, um grupo específico. Nós temos já também alguns projetos, por exemplo, de grupo envolvendo com a parte de advocacia. Temos alguns jovens que são advogados, que podem servir, tem um grupo específico de missão nessa área. E foi muito legal que nessa viagem para Betânia, um deles estava lá. E ele pôde prestar serviço para aquela comunidade, também na área em que ele tem o seu trabalho, né, a sua expertise. Isso que é muito legal. Identificar grupos de missão. Pessoas que vão estar conectadas com aquele mesmo objetivo e vão servir dentro daquela realidade específica que eles têm.
E o quarto e último conselho que o Timothy Keller dá é: inicie de cima para baixo. Aí talvez você pode falar, mas espera aí, lá no comecinho foi falado que os ministérios que mais frutificam, multiplicam e crescem e se desenvolvem são os que são de baixo para cima. Por que iniciar de cima para baixo? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que a igreja precisa ter o equilíbrio, ela precisa ter os dois. E se de repente na sua realidade não existe ainda essa prática do ministério de misericórdia, o que vai ser importante? Você como líder, de repente líder aí do ministério de jovens, ou até mesmo pastor da igreja, faz parte da liderança ali em alguma outra área da igreja, você ser o exemplo nessa realidade. Então você observar alguma coisa específica, alguma necessidade real, que você possa começar a envolver as pessoas com aquela coisa que a gente começou, algo que possa envolver a toda a comunidade, mas que leve todo mundo a fazer alguma coisa. Você precisa ser o primeiro exemplo. Afinal, você também é um cristão, mesmo sendo o pastor da igreja ou sendo líder, você é um cristão. Então você também precisa estar envolvido com isso. E de repente, nesse caminhar, mesmo que o primeiro surja de cima para baixo, uma coisa específica que você promova, que você chame as pessoas para fazerem, que você inicie todo esse projeto, em as pessoas ganhando esse ritmo, ganhando a visão do ministério, então as coisas também vão começar a surgir de baixo para cima, porque o coração delas vai começar a se conectar com o ministério de misericórdia, vai entender a necessidade de trabalhar nesse ministério de misericórdia e a agir de uma forma misericordiosa. Então isso que é importante, não espere simplesmente pessoas surgirem. Faça você a primeira parte, dê você o primeiro passo. E é isso que é o nosso objetivo. Então que cada um de nós possa se envolver em ministérios de misericórdia. E se de repente você falar assim, mas aqui na igreja onde eu estou não tem nenhum, então comece, inicie. Seja você um exemplo da característica do amor de Deus, de agir em misericórdia no lugar onde você está. Que Deus te abençoe, queridão. Sábado que vem tem mais um vídeo do nosso Ministério Integre. Espero ver você lá.